Esse aqui é o Direito Pop. Meu nome é Deise Alves. Consuelo Ebra. Bom, e hoje aqui vamos falar sobre um tema aparentemente não muito agradável, não é bem agradável, é do dia, não é muito sim usual no dia a dia, mas é extremamente importante, está no top de linha da mídia, que é a respeito da contribuição sindical. E tá na moda, estão falando disso há 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. O STF recentemente teve um julgamento que repercutiu na mídia geral, tá? Para isso eu tenho que antes fazer algumas observações antes de chegar a esse julgamento. Muito bem, olha só, contribuição sindical. Antes é o seguinte, os sindicatos, que são órgãos representativos da categoria dos trabalhadores e da categoria dos empregadores, da categoria econômica, eles têm uma receita para eles poderem sobreviver. Essa receita, onde eles ganham para poder sobreviver, é composta de algumas contribuições. Temos a contribuição sindical, a contribuição assistencial, a contribuição confederativa, outros que dão bastante nomes, e a mensalidade. Muito bem. Bom, então são várias contribuições. Várias modalidades de receita, inclusive doações, tem alguns que doam para o sindicato, tá? Muito bem. Até 11 de novembro, ou até 10, né? A partir do dia 11 de novembro já mudou. De novembro de 2017, a contribuição sindical era obrigatória. Para ser mais claro até, antes da Constituição Federal era chamada de imposto sindical. Era obrigado. Ou seja, trabalhador, empregador, trabalhador autônomo. Você está produzindo? Tá, então você tem que pagar esse imposto. Ah, o trabalhador autônomo também? Também. Não sabia, não. Tá? Para os empregados correspondia a 1 dia de salário no mês de março. Chegou o dia mês de março, está desempregada. Coisa bacana. Arranjei um emprego em agosto. Arranjou? Foi o primeiro emprego do ano? Foi. Deixa eu pegar logo a contribuição. Minha amiga. Para você se dar bem e não pagar imposto sindical, tem que ficar desempregado o ano inteiro. Caramba! Porque se tu arranjasse um emprego depois, esse é imposto, ok? Tá, então eu não vou perguntar agora não, vai, sério. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Então, lá com aquele calor, deixa eu parar. Então, contribuição sindical, o antigo imposto sindical era até 11 de novembro, até a reforma, obrigatório, compulsório, imposto, tá? E as demais contribuições, seja o nome que se dê, é facultativo. Ou seja, você paga se quiser. Paga se quiser. Muito bem, então vamos lá. Como assim paga se quiser? Deixa eu dar uma explicadinha rápida, fica no controle do horário. Olha só, o empregado, ao trabalhar, ele integra uma categoria profissional. Ou seja, se ele trabalha no comércio, lidando com vendas e tal, no comércio ele vai compor, vai fazer parte da categoria dos comerciários. Tá? Se eu dou aula, categoria dos professores. Seria caixa de banco? Bancário. Tá, ok? Muito bem. Então tem a categoria e tem aquele trabalhador que é sindicalizado, tá? Aquele trabalhador que ele integra uma categoria e ao mesmo tempo ele é sindicalizado. Tá, ok? Tá. Ele é sindicalizado. Então nós temos a seguinte situação. Olha só, eu costumo brincar, não vai em nenhum lance. Vamos imaginar o seguinte, eu integro a categoria dos flamenguistas. Eu integro a categoria dos flamenguistas. Mas eu não sou sócia do Clube do Flamengo. Eu não sou sindicalizado, tá? Coisas separadas. Tá? Você integra a categoria sindicalizada. Então, a regra é a seguinte, essas contribuições
facultativas. O próprio Supremo Tribunal Federal já se posicionou dizendo o seguinte, viola a Constituição em princípios básicos, exigir que aquele empregado que não é sindicalizado, que não é sócio do clube, descontar do salário dele essas contribuições. As contribuições que não sejam sindicais. As contribuições que não obrigatórias, tá? Então você só pode, se houver alguma cláusula dizendo vou descontar desse empregado, todo e qualquer empregado vai ter que ser descontado do valor da contribuição assistencial. Que não é obrigatória. Que não é obrigatória, essa cláusula é nula. Entendi. Ok? Muito bem. Mas a contribuição... Mas aí como é que tem que fazer para não pagar? Aqueles demais que os que não querem ter o desconto, eu não vou entrar no mérito se eu concordo ou não concordo, particularmente esse mecanismo eu não concordo muito não. Mas eles terão que comparecer no sindicato e se opor a esse desconto. Falar, sindicato, eu não quero que desconte de fazer uma carta lá, não quero que desconte. Isso, dentro de um prazo que o próprio sindicato vai dizer que geralmente é 20 dias. Tá, mas agora eu tenho que fazer uma pergunta de qualquer maneira. Então faça. Você disse assim, essas outras contribuições que não é a contribuição sindical, elas nunca foram obrigatórias, então eu pago se eu quiser. Só tem que pagar se eu for sindicalizado, foi isso que você disse, não foi? Não, eu falei que anula aquela que descontar obrigatoriamente de quem não é sindicalizado. Então, mas se a contribuição sindical até o dia 10 de novembro de 2017, ela era obrigatória e todo mundo tinha que pagar, então essa pessoa não era sindicalizada só porque pagava a contribuição sindical? Não. A contribuição sindical é um imposto, é obrigatório para qualquer pessoa física ou jurídica que produza. Eu achava assim, se eu necessariamente tenho que pagar a contribuição sindical, é porque eu sou sindicalizada? Não, é isso. Mas isso não significa dizer que eu sou sindicalizada. Se eu quiser ser sindicalizada, eu tenho que pagar uma outra coisa. Se você quiser ser sindicalizada, você vai se inscrever no sindicato e vai pagar uma mensalidade. É igual o clube. Entendi. Tá? Por que era obrigatório, então, se eu não era sindicalizada? Porque é obrigatório pagar o IPTU, é obrigatório pagar o imposto de renda, entendeu? É um imposto, tá? Não tem a ver com ser sindicalizado, tem a ver com você produzir. Entendi. Tá. Ok? Muito bem. Até para produzir a gente pagava. Exatamente. Então, muito bem. Era obrigatório, né? E as outras contribuições não são obrigatórias. Aí veio a reforma trabalhista e falou, que agradou muita gente. Agora as contribuições sindicais são facultativas. Só pode descontar do trabalhador se houver uma autorização expressa para aquela contribuição. E aí, como é que os sindicatos agora vão se sustentar? Pois é, toda essa polêmica. Por quê? A partir do momento que não é obrigatório, por óbvio, não é bem óbvio, mas a maioria, até porque nossa cultura ainda não é, porque estamos engatinhando nesse campo, né, pelo nosso histórico, do governo militar, então nós estamos engatinhando, né, no direito sindical, mas aqueles sindicatos que não tiverem uma atuação, né, ferrenha, não forem legítimos nas suas conquistas, não trabalharem mesmo pela sua categoria, correr atrás, eles vão sucumbir, porque ninguém vai querer participar ou como associado ou autorizar o desconto. Traduzindo, para o sindicato sobreviver agora, ele tem que trabalhar bem direitinho pela sua categoria, porque ele trabalhando muito bem pela sua categoria, as pessoas vão se sindicalizar, vão pagar a mensalidade e aí ele vai sobreviver dessa mensalidade. Não é só mensalidade, eles poderão autorizar o desconto, porque não é que acabou com a contribuição sindical. O que acontece agora, você autoriza, não, tudo bem, eu quero contribuir um dia de trabalho, não vou ser sindicalizado, eu não vou pagar todo mês uma mensalidade. Só peraí, uma outra pergunta. Se eu não quero ser sindicalizado, não quero pagar todo mês uma mensalidade, por que eu autorizaria o desconto? O que eu vou levar em troca? Eu vou me beneficiar das normas coletivas? O benefício é para a categoria, independentemente de qualquer coisa. O sindicato representa uma categoria e as conquistas vão para a categoria. A questão é,
você com uma certa consciência, Entendi. uma certa consciência, você vai querer fortalecer essa entidade que está defendendo seus interesses. Entendi. Tá? Então eu vou porque está já dando um tempo. Entendi. Tá acabando. Tá bom. Tá. Então eu vou ir. Eu vou ir. Então vamos lá. Então, qual é o esquema? A reforma veio e falou o seguinte: é facultativo. Não eliminou, não. Disse o seguinte: você quer contribuir? Maravilha. Autoriza expressamente, o sindicato vai lá e desconta. Tá ok? Porém, devido a movimentações não só de entidades sindicais, né, advogados, trabalhistas, sabedores da dificuldade que essas entidades terão sem essa receita, várias ações alegando ser inconstitucional esse artigo que diz ser facultativo. Então eles estão argumentando, esse negócio de não ser obrigatório. Está ferindo a Constituição. O que é inconstitucional, meus amores? Quando fere a Constituição, alguma norma constitucional. Mas tem alguma norma que imponha? Se você fizer uma análise sistemática, uma coisa de tempo, mas se fizer uma análise sistemática, tem ali o sindicato é obrigado a participar das normas coletivas, não vem com essa clareza, é obrigatório. Uma norma é obrigatório pagar, mas dizer obrigatório ao sindicato... Prevê a existência desse imposto lá no artigo 8º, tá? Entendi. Então, a interpretação que convinha a esse pessoal, eles desenvolveram, e muito bem, a tese da inconstitucionalidade. Até o próprio Ministério Público do Desculpe. Não tem problema. Não é Ministério Público, não, é a Procuradoria Geral da União. Tá, muito bem. O que ocorreu? Entraram com uma ação de inconstitucionalidade do referido dispositivos. O STF veio e disse, o relator, que é o Fachin, disse: não, é o seguinte, realmente tornar facultativo fere a Constituição. Aí veio outro, acho que é o Toffoli, veio e falou: acompanha o relator, ou seja, realmente não pode ser facultativo, tem que manter a obrigatoriedade. Por maioria, se eu não me engano, acho que foi 6-2, por maioria, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a medida provisória não fere a Constituição ao determinar que é facultativo a contribuição sindical. Então, deixou de ser obrigatório. Deixou de ser obrigatório. Legal. Okay? Então, se vier descontado lá do seu... Observação rápido, vou passar um pouquinho. Muitos falam o seguinte: mas no meu contra-cheque vem um desconto, contribuição assistencial. Atenção, esse desconto da contribuição assistencial não é essa contribuição que estamos falando. É outra contribuição que não pode ser descontada do trabalhador que não seja, que seja sindicalizada. O empregado que for sindicalizado, associado ao sindicato, não pode sofrer desconto sem que ele autorize. Ok? Entendi. Então vocês param, leiam. Se vocês não são sindicalizados, vocês têm que... Então, o sindicalizado tem que pagar a contribuição assistencial? Não tem. Eu não estou falando tem ou não tem. Estou falando que a jurisprudência diz que não pode, é inconstitucional, exigir do não sindicalizado. Bom, o do sindicalizado, se ele não quiser, ele poderá ir lá no sindicato e opor a sua manifestar a sua intenção de não contribuir. Se vai ou não é um outro esquema que a gente vai analisar. O que eu posso assegurar é nula a cláusula que impõe o desconto de qualquer contribuição sindical, assistencial agora, do sindical, confederativa, de empregado que não seja sindicalizado. Que eu acho que você falou o contrário 2 minutos atrás. Acho que então, arrumando. Obrigadão, meu amor. Se não for sindicalizado, não pode ter esse desconto obrigatório, tá? Vocês poderão opor. Obrigadão, beijo, tchau. Se inscrevam no canal Direito Pop. Por favor, amiguinhos.